Caro presidente Paulo Paim, senadores e senadoras, queria cumprimentar a todos que nos acompanham na TV, Senado, na Rádio Senado, através da internet. Dizer que eu venho à tribuna do Senado, como até anunciei ainda há pouco, usando as redes sociais, para registrar aqui, da tribuna do Senado, nessa sexta-feira, o Dia Internacional da Água. Esse é o objetivo principal. Mas antes queria pedir a atenção de todos e fazer um registro singelo aqui. Ontem tive uma boa conversa com a senadora e ex-ministra, ex-senadora do Acre, uma grande companheira Marina Silva. Tive com ela um encontro outro dia na Feira do Guará, ela militando, como sempre fez na vida, e marcamos de conversar. Lamentavelmente, algumas distorções foram feitas em relação ao apoiamento ou não à rede de sustentabilidade que ela e outros bons brasileiros estão procurando consolidar no país. E eu queria registrar aqui na tribuna do Senado, porque acho que devo sempre contas por ocupar um cargo público, que ainda hoje vou estar assinando um apoiamento para a criação do partido Rede Sustentabilidade, que é liderado pela senadora Marina Silva e outros representantes de tantos movimentos sociais no país. Queria dizer que faço essa assinatura, primeiro que ela não tem nenhuma implicação do ponto de vista da minha filiação ao Partido dos Trabalhadores, não há nenhuma relação, nenhum outro comprometimento, mas entendo que a rede de sustentabilidade, idealizada por grupos de jovens idealistas comprometidos com o país, com o desenvolvimento sustentável, com a causa ambiental, e que tem, entre outros, líderes como Marina Silva, que eu conheço bem, não é mais um partido no meio dos 31 que temos, nem mais um partido no meio de 60 que estão se organizando. É um partido que tem base social, legitimidade. E isso, para mim, é um filtro importante. Qualquer segmento da sociedade que se organize é bom para a vida pública do país. O que não vale são os partidos cartoriais, presidente Paim. Esses eu sou contra. Aqueles partidos criados a partir de livros e pastas e esquemas para fazer negócio em véspera de eleição, trocando o tempo de televisão e do rádio, ou pegando financiamento, fundo partidário, para diminuir a importância da política brasileira. Então, só fica aqui meu registro. Quero desejar sucesso, como já fiz, inclusive da tribuna do Senado, fui um dos primeiros a vir aqui, desejar sucesso à ex-ministra, ex-senadora e grande acreana, grande brasileira Marina Silva, no sentido dela conseguir romper as barreiras, porque acho que ela vai ter muita dificuldade, todos da rede de sustentabilidade, porque para quem trabalha com ética, com honestidade, tem dificuldade de cumprir algumas regras da estrutura partidária desse país. Parece que essas regras foram feitas para facilitar a vida daqueles que são profissionais, dos cartórios, né? Mas eu tomara que a Marina tenha sucesso, porque acho que a política brasileira ganha com a chegada da rede de sustentabilidade, como ganhou com a chegada de partidos como o Partido dos Trabalhadores, né? Que com muito sacrifício mudou a história da política do país, mudou a história dos governos desse país, mudou a história do povo brasileiro. Então, o PT, nos seus 33 anos de existência, de fato, eu não conheço nenhum outro partido que em 33 anos tenha feito o que o Partido dos Trabalhadores fez. E desejo sorte, e ao mesmo tempo, com essa minha assinatura, é uma maneira de eu tomar uma atitude concreta no sentido de ajudar para que a rede de sustentabilidade possa cumprir e superar as dificuldades e as barreiras que são impostas por uma legislação envelhecida, do ponto de vista, não ganhou, não ficou melhor com o tempo, ficou pior, e por isso que eu defendo a reforma política, por isso que eu defendo o fortalecimento partidário, e acho que esse partido
novo partido vindo com a legitimidade que está vindo, ele fortalece a política no país, e não o contrário. Da mesma sorte que alguns outros partidos cartoriais, que a gente só conhece as letrinhas, enfraquecem a política brasileira quando são criados. Senador Jorge, permita só que eu diga que conversei com Vossa Excelência também, dialogamos sobre isso, e eu também, junto com o senador Simon, assinamos também na mesma linha do discurso de Vossa Excelência. Muito bem. Fiz questão de, inclusive, informar a minha bancada, falar, e hoje o senador Aníbal deve estar assinando lá no Acre. Aliás, a Marina está indo para o Acre hoje, tomara que ela consiga ter no Acre um espaço onde o povo gosta tanto dela e reconhece tanto o seu trabalho, ela tenha um espaço grande de apoiamento para que ela tenha as condições criadas para a Rede de Sustentabilidade se transformar num partido político atendendo à legislação eleitoral e de organização partidária do nosso país. Mas, senhor presidente, todos que me dão o privilégio da audiência, nessa sexta-feira de manhã, nós começamos a sessão às 9h, como estabelece o regimento. Tenho procurado nessa missão honrosa de ser vice-presidente dessa casa, procuro estar cumprindo bem minhas funções. Eu venho à tribuna para fazer um registro, porque hoje é o Dia Mundial da Água. E, mais do que isso, além do dia 22 de março, Dia da Água, a ONU escolheu 2013 como o Ano Internacional da Cooperação pela Água. E isso é da maior importância. Nós não estamos falando de qualquer recurso, senador, presidente Paim. Estamos falando de água. Água é sinônimo de vida. O nosso planeta é tido como o planeta água, cantado em música de verso e prosa. Quando o conhecimento técnico-científico possibilita a chegada de astronautas, de equipamentos, de sondas, de satélites, mais perto de outros planetas, eles vão na busca incessante de encontrar água, porque encontrar água significa encontrar vida. E o nosso planeta, eu queria passar alguns dados, senhor presidente, para aqueles que nos acompanham pela Rádio Senado, pela TV Senado. De acordo com dados do último relatório da Organização das Nações Unidas sobre o tema, eu passo a ler alguns dados, penso que são dados da maior importância. Nós temos passo a ler alguns dados que são, nós temos aqui números que são muito chocantes. Por exemplo, o volume total de água na Terra, não sei se as pessoas que me acompanham têm noção, mas o volume total de água na Terra é de aproximadamente, isso são dados científicos, de 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos. Olha, tem que ter uma calculadora muito boa para pôr e tentar chegar à dimensão do que significa 1 bilhão e 400 milhões de quilômetros cúbicos. Mas vejam só, senhor presidente, mas apenas 2,5% desse valor, cerca de 35 milhões de quilômetros cúbicos, é de água doce. Então, o nosso país é o planeta água, mas é o planeta de água salgada, dos mares. Então, eu vou repetir, do total de água que o nosso país tem, apenas 2,5% é de água doce. Desses 35 milhões de quilômetros cúbicos de água doce, em torno de 70% está na forma de gelo. Então, veja como a abundância, senhor presidente, e todos que nos acompanham, é o recurso mais abundante que nós temos na Terra, a água, mas é o mais escasso, porque 97,5%
da água que nós temos no planeta é água salgada. Ela não pode ser usada de maneira direta, nem para saciar a sede, nem em casa, nem na irrigação. O custo, a tecnologia para desalinizar a água é um custo altíssimo. A tecnologia ainda é muito precária. Alguns países investem bilhões para poder fazer o uso da água, dessa água salinizada. E eu queria dizer que o mais abundante dos recursos se transforma rapidamente no mais escasso e segue sendo um dos recursos mais importantes para a vida. Então, apenas 2,5% da água do planeta é de água doce. E desses 2,5%, e aí que as coisas começam a se complicar, 70% desses 2,5% são de gelo, de água que também não está disponível para o uso, porque está em forma de geleira e cumpre um papel fundamental para o equilíbrio do clima e da vida no planeta. Então, alguém poderia dizer, basta, então, fazer o degelo. Não, mas isso compromete o clima. Aliás, esse é um dos problemas que nós estamos tendo hoje no país, tendo em vista a alteração do clima do planeta e com o degelo ocorrendo em padrões que chamam a atenção dos cientistas. Então, se dos 35 milhões de quilômetros cúbicos de água, 70% é gelo, sobra apenas 30% é encontrado, está disponível. Mas tem uma outra agravante. Cerca de 30% do recurso é encontrado no subsolo, de modo que somente 0,3% da água do planeta, 0,3% da água do planeta está disponível em lagos e rios. Os números são astronômicos, são dados enormes, mas rapidamente dá para ver. Bilhões de quilômetros cúbicos de água disponível no planeta, mas apenas 0,3% de toda essa água está disponível em cima do solo, em lagos e rios, disponível para a população. Em comparação com outros países, o Brasil está numa posição privilegiada. Nós temos 12% das reservas de água doce do planeta. Então, esse recurso tão escasso aqui no nosso país, ele é uma das maiores reservas de água doce do planeta, a maior reserva de água doce do planeta. O problema é que nós temos aí um problema interno, presidente Paim. A minha região tem 70% desses recursos, o Nordeste tem apenas 5%. E hoje, pela manhã, eu assisti a uma bela reportagem do Bom Dia Brasil e vi uma sertaneja nordestina, uma senhora muito humilde, manejando a água diante de uma seca arrasadora que o Brasil, que o Nordeste vive hoje. E, normalmente, na coleta de água estão envolvidas as crianças e as mulheres. É penoso a situação das famílias quando se tem escassez de água. Na África é exatamente assim. São crianças e mulheres que ficam lutando o dia inteiro atrás de água para a higiene pessoal, para a alimentação e para se manter vivo, para saciar a sede. E a reportagem terminou com a senhora falando, a repórter falou, uma reportagem muito bonita, eu parabenizo a equipe do Bom Dia Brasil. E a jornalista falou, mas qual é o sonho da senhora? Se a senhora tivesse água, se a água aqui não fosse no conta-gota, qual é o sonho? E ela, aquela camponesa, com o rosto já muito sentido pelo tempo, pelo sol, pelo calor, pelas necessidades, aquela senhora
falou de uma maneira muito singela, disse: o meu sonho é tomar um bom banho. Um banho para refrescar meu corpo, para lavar meus cabelos. E ela falou, até achar um shampoo e lavar meus cabelos. Veja só, tem gente ainda no mundo, nesse mundo que alguns acham que é um mundo já perfeito, que alguns abusam tanto, desperdiçam tanta água em casa, enquanto tem um dos maiores problemas, não é só a escassez de água, é o desperdício dela. Tem gente que já mais para o fim do que para o começo da vida, diz que o grande sonho era uma senhora negra, avó certamente, mãe, porque ela já tinha uma idade avançada, disse, o meu sonho mesmo, se tivesse água, era tomar um banho, um bom banho, e poder me refrescar. Essa é a situação. Vou falar alguns dados, senhor presidente. A cada 15 segundos no mundo, são dados da ONU, da Unicef, uma criança morre de doenças relacionadas à falta de água potável. A cada 15 segundos no mundo, uma criança morre de doenças relacionadas à falta de água potável. Outro dado, senhor presidente. Todos os anos, 3,5 milhões de pessoas morrem no mundo por problemas relacionados ao fornecimento inadequado de água, à falta de saneamento básico e ausência de políticas de higiene. São dados da ONU, presidente Paulo Paim. 3,5 milhões de mortes por ano no mundo, no nosso planeta, diretamente vinculados ao inadequado fornecimento de água, à falta de saneamento básico. Quase 10% das doenças registradas ao redor do mundo poderiam ser evitadas se os governos investissem mais no acesso à água. Medidas de higiene e saneamento básico, também dados da ONU. Água é a 7ª meta do milênio. No caso do Brasil, a situação, eu diria, comparado com outros países, é bastante melhor, bastante diferente. Óbvio, se nós também temos 12% da reserva de água doce do planeta, mas assim mesmo é muito penoso a situação de muitos brasileiros. Até 2010, 81% da população tinha acesso à água tratada, mas apenas 46% dos brasileiros contavam com coleta de esgoto. Essa situação está sendo enfrentada pelo PAC, pelo nosso governo. O presidente Lula começou um trabalho e segue com a presidenta Dilma. No caso do Acre, eu trabalhei muito nessa área, senhor presidente Paim. Eu lembro bem que no município de Mâncio Lima, aliás, no município de Rodrigues Alves, no Juruá, quando assumi o governo, apelidaram um boi usado no transporte. Veja só, senhor presidente. Senador Jorge Viana, se me permitir, antes que nossos convidados se retirem, eu faço questão, eu sei que Vossa Excelência vai entender e vai gostar, que eu faço o registro aqui da vice-ministra do Ministério de Planejamento e Cooperação Externa de Honduras, Caroline Pacheco, e também o vice-ministro do Ministério da Autonomia da Bolívia, Gonzalo Vargas, vice-ministro do Ministério do Planejamento do Desenvolvimento, Flávio Claros, da Bolívia. Sejam todos bem-vindos ao Brasil, nessa visita aqui ao plenário do Senado, nessa manhã. Vocês estão ouvindo da tribuna um dos melhores senadores, e é mesmo o que eu estou dizendo, desta casa, primeiro vice-presidente, ex-governador do Acre e hoje senador, eu diria, do Brasil, que é o senador Jorge Viana. Bem-vindos. Eu cumprimento os vizinhos da Bolívia, de Honduras, que compõem os governos desses países que são amigos do Brasil. Bem-vindos ao Brasil e ao nosso Senado. Boa estada no Brasil. Um abraço a todos. Presidente Paim, eu estava contando que quando assumi o governo, 2 episódios marcantes. O primeiro, no município do Jordão,
apelidaram um motor, uma bomba de captação de água in natura do rio, de Já Vem, porque eram tantas promessas que o motor chegaria para que tivesse água encanada, sem tratamento nenhum. Tira de um rio, e os rios nossos eles carregam muito do nosso solo e tem substância sempre em suspensão, e apelidaram o motor de tantas promessas do governo à época de que já vem, chegou, era um motor para que eles queriam pelo menos captar água, canalizar e receber na casa mesmo uma água, aqui não estou dizendo que os nossos rios são sujos, mas uma água tida do ponto de vista visual suja, sem nenhum tratamento. E no município de Rodrigues Alves, a Companhia de Saneamento do Acre, chamava Sanacre, e apelidaram um boi de Sanacre. E eu fiquei impressionado com aquela história, mas o que é que tem a ver? Por que estão chamando o boi de um senhor que tinha uma carroça, um boi, e fazia carreta? Ele transportava, levava material para um lado e para o outro, e de um tempo para outro, de uma hora para outra, o boi dele foi apelidado, passou a ser chamado de Sanacre. É porque na época não tinha tratamento de água nenhum no município, e eu estou falando de 1998, e contrataram aquele senhor que tinha um boi para que ele transportasse em camburões água na cidade, para levar água para um lado, água do rio. E como não tinha nenhuma presença de companhia de saneamento, olha que país, no município, na sede do município, apelidaram de o boi de Sanacre. O problema é que não pagaram a conta do transporte da água ao proprietário do boi, e quando eu assumi, mataram o boi para vender a carne, porque não recebia o dinheiro, e ele sem dinheiro teve que matar o Sanacre. Ou seja, no município a companhia de saneamento era um carreto de um boi. A situação precária era essa. Hoje nós temos água tratada em todos os municípios do Acre, em comunidades do interior, isso eu comecei, o governador Binho, e agora a água é uma das preocupações do governador Tião Viana, que é médico, infectologista, sabe que água é sinônimo de saúde. Então o nosso país hoje e o nosso Acre experimentam mudanças importantes nesses números, mas daqui devo dizer, essa semana mesmo em Rio Branco, caminhando no Parque do Tucumã, vi uma adutora estourada e o vazamento. Na mesma hora, era num sábado, à tarde, na mesma hora parei a minha caminhada, peguei o telefone e acionei técnicos do Serviço de Água e Saneamento do Estado, porque aquela água não era do governo, aquela água não era algo... era água sendo desperdiçada, água tratada, que ia deixar alguém sem o recurso. E eu penso que esse tem que ser o sentimento de economizar, de cuidar. Daí a importância de trabalhos como o que vem sendo feito, inclusive, pelo WWF, que trabalha muito com essa questão da água. Mas queria então, senhor presidente, fazer a leitura aqui de alguns dados. Por exemplo, um dado que entendo ser da maior importância. Entre 3 a 4 bilhões de pessoas do planeta ainda não têm água encanada de qualidade confiável em seus lares. Vou repetir o número. Nós somos 7 bilhões de pessoas nesse mundo. 7 bilhões de almas. De 3 a 4 bilhões de pessoas no planeta, no mundo, ainda não têm água encanada de qualidade confiável em seus lares. São dados da ONU. Não estou inventando. Não é achismo, são dados da ONU. Estimativas internacionais apontam que a população mundial aumente, veja como vai se agravar a situação, em 2,3 bilhões de pessoas até 2050. Certamente, seremos 9,1 bilhões de habitantes no planeta em 2050. Então, nós vamos sair de quase 7 bilhões para 9 bilhões de habitantes. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirmou que a água é a chave para um desenvolvimento sustentável. Repito,
o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirmou que a água é a chave para o desenvolvimento sustentável e alertou que até 2030, quase metade da população do mundo terá problema de desabastecimento. Então, hoje, no Dia da Água, no Ano Internacional da Cooperação pela Água, estabelecido pela ONU, o Dia da Água foi criado há décadas atrás, salvo engano, 2 décadas atrás. Eu trago à tribuna do Senado, caro presidente, deputado Paim, essas informações. O chefe da ONU disse que daqui a 17 anos a demanda por água potável superará a oferta em mais de 40%. Por que isso acontece? Você veja, eu estava observando nos dados que saíram na imprensa hoje, você tem situações que nos colocam países do Oriente Médio, da Ásia, boa parte da pouca água que eles têm que usar para produzir alimentos. E quando eles vão produzir alimentos, falta água para as pessoas, nas vilas, nas cidades. Então, é uma situação que não tem. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É um dito popular. Veja, tem que produzir alimento, precisa de água por conta do clima e das condições áridas. Quando usa água na irrigação, falta água para beber, água potável. O Brasil tem 4,5 milhões de hectares irrigadas, presidente Paim. Mas o nosso potencial, já que o Brasil está se credenciando para ser o maior produtor de alimentos do mundo, isso é uma questão de tempo. Os Estados Unidos, que é o grande produtor de alimentos hoje do mundo, de grãos, de produtos agrícolas, ele não tem mais para onde crescer. E também tem limitado bastante, se é que a gente pode dizer isso, o aumento de sua produtividade. O Brasil pode crescer do ponto de vista do uso melhor das áreas e pode crescer muito ainda a produtividade, que é muito baixa, apesar dos avanços por conta da atividade feita com dedicação por tantos produtores e pela comunidade técnico-científica das universidades, dos centros de pesquisa, especialmente da Embrapa. Então, o Brasil pode ter, imagine o Brasil ter 30 milhões de hectares irrigados. Vossa Excelência é de um estado que usa muito da irrigação para a produção de arroz, por exemplo. Mas nós estamos falando de multiplicar por quase 10 as áreas irrigadas no nosso país, sem comprometer o abastecimento da população. Faço a leitura de alguns dados para mostrar como é crítico a água. 60% da água potável disponível na região árabe tem origem em outras regiões. Já imaginou, senador? Você mora numa região, no mundo árabe. O mundo árabe, que é hoje o endereço de muito do capital, do dinheiro, dos investimentos. 60% da água que o mundo árabe consome vem de outras regiões. Outro dado, 80% dos recursos hídricos renováveis na Ásia é do Pacífico. E do Pacífico, onde 2/3 da população mundial, onde temos 2/3, são consumidos pela agricultura irrigada. Então, veja bem, 2/3 da população mundial vive na Ásia. E 80% dos recursos hídricos são consumidos para irrigação lá. Porque tem que produzir alimentos. Então, é uma situação, uma equação difícil de ser trabalhada. 71% da responsabilidade pela coleta de água recai, presidente Paim, em mulheres, meninas na África. 70% da responsabilidade de ir atrás de água, de trazer água para casa, são mulheres e crianças, meninas, na África, senhor presidente. Então, eu queria dizer que, para mim, é uma satisfação poder estar aqui, dizer que nós temos no Brasil uma situação que não é fácil. Hoje, a geração de energia a partir da hidroeletricidade, 70% dela vem da região sudeste,
vem da região sudeste e centro-oeste. E o que é que está acontecendo no sudeste do país hoje? Os reservatórios estão com 40% de sua capacidade de reservação. E no Brasil, que tem uma matriz energética ligada diretamente ao aproveitamento de barramentos para a hidroeletricidade, vive hoje uma situação crítica também por esse aspecto. E a geração de energia é fundamental para o funcionamento das atividades econômicas e para a própria vida também. Então, de novo, uma dependência indireta da água no nosso país. No caso do Brasil, água também é sinônimo de energia. Então, é a segurança energética do país que depende diretamente também do bom manejo das águas. O Brasil agora está discutindo como faz para voltar a aproveitar. Tem as hidrelétricas do Madeira, tem a hidrelétrica de Belo Monte, e espero, sinceramente, que o Brasil possa encontrar uma maneira de bem aproveitar esses recursos, mas sem agravar os problemas sociais e ambientais. Ao contrário, com o cuidado, com o zelo das questões socioambientais. De fato, trabalhar uma hidrelétrica na Amazônia, por exemplo, se nós não priorizarmos o cidadão amazônida, o meio ambiente, vamos ter danos fortes na hora que se constrói barragens. Esse é o histórico, o lamentável histórico que temos. Mas eu particularmente acho que essa ideia de associar o conhecimento técnico-científico, de ter o aproveitamento da hidroeletricidade sem grandes danos ambientais e, em vez de causar dano social, fazer inclusão social, é um bom caminho para que o Brasil possa, quem sabe, exportar energia e usar melhor seus recursos naturais. Então, senhor presidente, queria concluir, dizer que, no caso do Acre, em comemoração oficial ao Dia Mundial da Água, o governo do Estado, liderado pelo governador Tião Viana, e a Prefeitura de Rio Branco, dirigida pelo Marcos Alexandre, e o WWF Brasil realizam hoje, de manhã, um evento com o tema Cooperação pela Água. Então, WWF, Prefeitura de Rio Branco e Governo do Estado fazem um evento hoje em Rio Branco, Cooperação pela Água. Na ocasião, haverá a implantação de uma unidade demonstrativa de recuperação de áreas de preservação permanente, as APAs, na nascente do Igarapé Almoço, que é um dos mananciais nossos mais importantes. E também, durante o evento, também ocorrerá o anúncio da participação do Estado do Acre e do município na Hora do Planeta em 2013. A atividade faz parte de um projeto de mobilização comunitária e formação para a restauração florestal nas APAs, ligadas à bacia do Rio Acre. E desde a minha época de governador, nós tivemos também um trabalho no sentido de revitalizar a bacia do Rio Acre e outras bacias, como é feita hoje pelo governo. O governador Tião Viana também se empenhou, e eu queria aqui, encerrando minha fala, dizer que fico feliz de ver, para encerrar mesmo, que o Brasil terá pacto nacional pela gestão das águas. A ANA, Agência Nacional de Água, presidida pelo Vicente, com equipe competente, estão assinando, estão disponibilizando 100 milhões de reais para a cooperação, para que se faça um pacto de consolidação nacional pela gestão das águas, ou progestão. Os estados e municípios, o Distrito Federal, aderindo ao programa, terão disponibilizado 100 milhões de reais nos próximos 5 anos do orçamento da ANA, e o primeiro ciclo do programa prevê o desembolso de até 5 parcelas de R$ 750 mil para cada estado, mediante cumprimento de metas. Dessa maneira, juntando União, estados e municípios e a comunidade, com os comitês de bacias, nós podemos realmente fazer um uso adequado desses nossos recursos. E eu queria, concluindo, dizer que, baseada na gestão descentralizada, participativa e integrada dos recursos hídricos, que cumpre a Lei 9.433 de 97, conhecida como Lei das Águas, se estabeleceu
a Política Nacional de Recursos Hídricos, que fixou instrumentos de gestão, como cadastros dos usuários, outorga para uso dos recursos hídricos, elaboração de plano de bacias, implementação de cobranças pelo uso da água nas bacias hidrográficas e o sistema de informação de recursos hídricos. Devo dizer que todos os estados hoje do Brasil possuem leis estaduais de recursos hídricos e conselhos estaduais de recursos hídricos. Isso, para mim, é importante, mas o mais importante de tudo é termos um envolvimento direto da sociedade, do cidadão, na gestão desse recurso, que eu posso dizer que as pessoas podem se manter vivas durante um bom período, não comendo e apenas bebendo. Mas as pessoas não conseguem ter vida se não tiverem acesso à água. Então, a água é sinônimo de vida. A água é a essência, é o recurso mais importante do nosso planeta. Ele, ao mesmo tempo, é abundante e escasso, como falei nesse pronunciamento. Mas, essencialmente, o planeta não sobreviverá, não terá sobrevida, se não administrar, se não disponibilizar e fizer a boa gestão desse recurso tão importante à vida que é a água. Apenas 0,3% da água no planeta está disponível para o consumo humano. E mais da metade da população hoje não tem acesso à água de qualidade. Então, senhor presidente, eu concluo fazendo esse chamamento. Grande senadora, colega, ex-governadora Ana Júlia, é uma honra tê-la aqui no plenário do Senado, passando por aqui. Seja bem-vinda, senadora. Vossa Excelência que honrou as mulheres e essa casa aqui, e também o povo paraense, tanto aqui no mandato quanto no governo. Então, senhor presidente, muito obrigado. Eram essas as minhas considerações. Fiz questão que o primeiro vice-presidente, senadora Ana Júlia, a cumprimentasse, que eu sou suplente dele aqui. Mas é um prazer, Ana Júlia. Obrigado, senhor presidente. Os cumprimentos, senador.